Eu entrei, não tinha móvel nenhum, conforme as nossas casas. As paredes pretas da fumaça do fogão de lenha. E vi Deus se manifestando ali naquele lugar. Também já preguei em catedrais, lugares ricos, luxuosos. O que eu quero ser? O que eu quero fazer? Para o que Deus me salvou? Deus me chamou? Pergunta isso para quem está ao seu lado. Para que Deus te salvou? Pergunta para a pessoa que está ao seu lado. Para que Deus te salvou? Pergunta para ela. E quando o pastor Aldomir me fez esse convite, que eu agradeço muito, aliás, eu tomei o café antes, sim. E um café delicioso. É verdade que quando eu cheguei não tinha. Aí alguém que veio, me serviu, me atendeu tão gentilmente, falou, o senhor está precisando de alguma coisa? E eu falei assim, eu estou precisando de um cafezinho. Ele falou, vou providenciar. Rapaz, um exército da salvação entrou em ação. Muito obrigado, muito obrigado. Mas como eu estava dizendo, toda vez que sou convidado para algum congresso e me dão um tema, é muito complicado isso. Mas quando me dão um tema, eu, como sempre faço, eu penso no assunto. E quando ele disse, o tema é, temos sido pescadores de homens ou só queremos realizar nossos próprios planos? Eu pensei no assunto, por que será que neste congresso Deus está querendo falar sobre isso? Porque na minha cabeça, no meu coração, funciona assim, não foi coisa da cabeça dele. É coisa de Deus, né? Movendo o coração do pastor. Eu comecei a pensar na igreja, será que a igreja não tem pescadores de homens? Mas eu já fiquei mais tranquilo quando eu vi que vai ter evangelismo. Mas esse evangelismo pode ser muito frustrante. Abra Lucas capítulo 5, por favor. Essa não é a mensagem. Como eu tenho que ser obediente ao Senhor, eu preciso, né, isso está ardendo agora no coração. Lucas capítulo 5. Eu vou pedir que você fique em pé no seu lugar e você vai ler até o versículo 11. Mas você vai ler utilizando toda a pontuação, sabe? Prestando atenção na palavra, na frase, no contexto, no texto. Então vamos ficar em pé todos, por favor, e abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Capítulo 5. Quanto tempo eu tenho antes de começar? Quanto tempo? 1 hora. Tá bom. Acharam? Me empresta aqui a sua Bíblia que eu não trouxe ali no coisa. Pega com ela. Lucas 5. Eu vou fazer a leitura. Preste atenção nisso, porque eu pensei na situação da igreja. Por que Deus inspirou o pastor sobre este tema? Então veja lá. Acharam? Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, está falando que Jesus entrou em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam o quê? E o que aconteceu com as redes? As redes estavam se rompendo.
Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão. O que Jesus disse para ele? E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando, o seguiram. Que Deus te abençoe. Sente-se, por favor. Não espere ter sucesso materialmente para Deus te transformar num pescador de homens. Não espere ser bem-sucedido na vida, no mundo, para Jesus te convocar para o evangelismo e para a obra dele. Nós estamos aqui num texto em que um homem passou uma noite inteira fazendo o que se fazer. Ele era um pescador profissional. Ele sabia o local exato do mar para ele pescar. Ele não desistiu com uma hora. Ele disse que a noite toda ele ficou jogando rede, puxando a rede, jogando a rede, puxando a rede. Nós estamos falando de um camarada frustrado. Nós estamos falando de uma pessoa derrotada no seu dia de trabalho, na sua madrugada de trabalho. Mas haviam algumas coisas neste homem fracassado na sua pesca. E se estas coisas existirem em você, você vai ser um pescador de homens. Você vai ser alguém bem-sucedido no reino de Deus. Está entendendo isso que eu estou falando? A primeira coisa que eu vejo aqui nesse texto, esse não é a palavra que eu trouxe para hoje, mas eu estou com ela no meu coração aqui agora. A primeira coisa é que ele mesmo sendo o cara do mar, ele se rende ao Senhor do céu. Jesus disse para ele, quando acabou de falar para as multidões, Jesus não o abençoou materialmente em primeiro lugar. Jesus usou o barco dele como plataforma para ele poder falar para as multidões. Primeiro Pedro teve que dar. Primeiro Pedro teve que ceder. Primeiro Pedro teve que ver em primeiro lugar o reino de Deus. E Jesus pega o barco deste homem cansado, sobrecarregado, frustrado, derrotado, uma noite inteira de trabalho, pega o barco e vai para um pouquinho mais distante da praia, para ele ficar num nível mais elevado, para que as multidões pudessem ouvir. Jesus fala. E a pregação de Jesus não era de 1 hora. Durava 3 dias. Uma das multiplicações dos pães foi depois de 3 dias Jesus falando. Então Jesus falou muito. Mas Pedro, cansado, eu fico imaginando o cenário. Jesus dentro do barco, em pé, e Pedro cansado, e às vezes dava aquela cochilada, como muitas vezes a gente vê gente cochilando na igreja. E Jesus faz o que tem que fazer. E quando acabou de falar, no versículo 4, disse Jesus a Simão: agora, leva o barco para lá. Faze-te ao largo e lançai vossas redes
para pescar. Pedro já tinha lavado as redes. Todo pescador, no final da pesca, ele tem que lavar as redes por causa da maresia, não danificar, não destruir a rede. Ele já tinha lavado, diz o texto, que ele já tinha lavado as redes. Ele já estava pronto para ir para casa dormir. E Jesus fala, vai para lá. E a gente vê uma pessoa, na sua humanidade, expressando uma coisa do seu coração. Ele diz, quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. E no versículo 5, Simão respondeu, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas é o Senhor que está falando. E quando o Senhor fala, está falado. O mesmo pescador, o mesmo mar, o mesmo barco. Só que o resultado agora é diferente. Fala para quem está ao seu lado, quando a gente vai sob a palavra do Senhor, o resultado é diferente. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique, quase de perder tudo, porque estava afundando de tão pesado que os barcos estavam. E aí, vendo Simão, vendo isto, Simão Pedro, o que Simão Pedro faz? Fala alto, gente. O que ele faz? Ele se joga nos pés do Senhor. Para a gente ser transformados em pescadores de homens, a gente precisa agir sob a palavra do Senhor. Fala, em primeiro lugar, a gente tem que agir sob não é sobre, é sob a palavra do Senhor. Debaixo da palavra do Senhor. Em segundo lugar, a gente precisa se prostrar diante do Senhor. Não podemos fazer a obra de Deus como se nós fôssemos também senhores. Nós somos servos e Ele é Senhor. Fala para quem está ao seu lado, você é servo e Ele é Senhor. A outra coisa é que Pedro reconhece a insignificância dele, mesmo sendo o cara do mar. Pedro fala, retira-te de mim porque eu sou um pecador. Como isso é importante, porque tantas pessoas se consideram as tais. Mas Pedro está falando assim, Senhor, por favor, eu sou pecador, afaste-se de mim, não porque ele era importante, mas porque ele não tinha condições de estar diante do Senhor dos Senhores. Olha a humildade, olha a obediência, olha a humilhação. Veja quantas coisas nesse pedacinho de texto a gente vê, para que um homem frustrado, derrotado na vida secular, o Senhor quer ele. O Senhor chama ele e o Senhor declara para ele que ia transformá-lo num pescador de homens e não mais um pescador de peixes. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. E o que eu acho tão interessante, sabe o que é? Presta atenção nisso. Porque eu fiquei perguntando a Deus, Senhor, qual é a necessidade dos jovens de Inhaúma? Porque a gente vê que Pedro fica rico numa pesca. Concordam comigo? A situação econômica dele mudou. O cara faturou numa madrugada. Mas o que ele faz? Ele não pensa em ir no Banco do Brasil para aplicar o dinheiro, ele não pensa em ir para o Banco Mundial de Futuro, ele larga tudo. Fala para quem está ao seu lado, ele larga tudo. Fala assim, ele larga tudo. Fala, ele larga tudo. Arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram.
estava aqui no louvor e esse texto me gritando para falar. Se nós queremos ser pescadores, nós temos que nos humilhar. Se nós queremos ser pescadores, nós precisamos obedecer. Mesmo que a gente já tenha feito exatamente o que o Senhor está mandando fazer. Porque ele fez exatamente o que Jesus mandou ele fazer, a mesma coisa que ele já tinha feito. E agora ele estava cansado, ele podia falar, Senhor, dá um tempo. Vamos marcar meia-noite, eu preciso dormir, eu preciso descansar. Foram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, o que esse cara perguntou a Paulo? Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Paulo e Silas estavam presos, tinham sido chicoteados, apanharam muito, e agora estavam presos numa prisão, e não era uma prisão igual a do Fernandinho em Beiramar, que tem telefone, tem celular, tem TV, tem plasma, não. Essa prisão era escura, não tinha porcelanato, não tinha luz, não tinha refrigeração, não tinha iluminação. Numa pesquisa que fiz,
A maneira como Paulo e Silas estavam acorrentados era nos tornozelos, de maneira em que não tinha flexibilidade para andar. As correntes estavam aqui, os pés deles entravam aqui, eles acorrentavam os prisioneiros e eles não podiam sair, eles não podiam se mover, porque machucava o tornozelo. O carcereiro recebeu uma ordem que estes dois camaradas eram elementos de alta periculosidade. Sabe qual era o perigo destes homens? Pregar o evangelho. Então, o pessoal falou assim, ó, segura esses caras aí, pode fugir todo mundo, esses dois não deixam fugir. Se esses caras fugirem, você morre. Imagina o estresse do carcereiro, já era muito em tratar com pessoas com maus elementos. E aí a gente vê uma coisa que não conseguimos mais ver hoje no meio evangélico, gospel, cristão, crente brasileiro. Meia-noite, com as costas lanhadas, sangrando, com fome, num ambiente horrível, esses dois camaradas fazem um congresso de louvor. Esses caras falaram assim, vamos adorar a Deus. Já devia estar todo mundo dormindo. Eles estão nem aí, que vão chamar a polícia porque o som está alto. Ah, não tem esse negócio? Baixa o som. Eu acho que tem uma certa regulagem do som, senão a gente fica surdo. Mas a gente não tem que ficar preocupado com o volume, né? E Paulo e Silas não estavam nem começaram a cantar. Agora, imaginem um cenário. Os dois acorrentados nos tornozelos. E não dava para eu aqui, não está dando para ilustrar, porque eu estou em pé. Para que a corrente não os machucasse, eles tinham que pelo menos ficar sentado ou deitado. E nesta posição, eles falaram, vamos louvar a Deus. Eu acho essa passagem me deixa até com urticária, porque muitas vezes, por muito menos, ao invés de louvar, eu fico reclamando. Tem alguém igual a mim aqui? Glória a Deus. Então nós temos que aprender com esses caras. Esses pescadores de homens. Eu não quero me deter na grande e maravilhosa manifestação do Senhor registrado neste texto, e sim nos ensinamentos para atender a solicitação pastoral e a necessidade da igreja, conforme foi solicitado. A minha pergunta aqui para vocês hoje é, primeira, por que Paulo e Silas oraram e cantaram louvores se estava dando tudo errado no ministério deles? Você já parou para pensar isso? Não deu certo. Eles foram falar de Jesus e os caras ripam em cima deles. Proibiram eles de falar e eles insistiram. Está dando tudo errado na vida desse camarada, o grande apóstolo que Deus falou. Ele vai ver o quanto é importante sofrer por causa do meu nome. E ele viu, e não só viu, mas sentiu. Então, primeiro, não estava dando certo. Paulo podia estar se classificando como um apóstolo fracassado. Porque desde o momento em que ele teve a visão com Jesus, primeiro de tudo, ele cai por terra. Ele perde a visão. Ele fica na dependência de alguém que ele estava indo para prender e matar. O jogo vira. Ele era o cara e passou a ser o dependente. Ele era o senhor, passou a ser o aluno. Então, de início, a gente vê que não estava dando nada certo para esse camarada letrado, discípulo de Gamaliel. E eu pergunto, por que Paulo e Silas oraram e cantaram louvores, se eles estavam presos depois de terem apanhado tanto? Pensa nisso um pouquinho, porque de repente você entrou hoje aqui cheio de problema, seus problemas, e talvez problemas que você fez, que Deus não mandou fazê-los. Vão aí?
Eu sou igual a vocês. 95% do meu problema foi eu que fiz. Mas aqui, eles não estão presos porque foram os problemas que eles fizeram. É o problema consequente do reino da obra. Imagina, eu estava vendo os irmãos cantarem aqui. Eu vi a expressão de louvor. Agora imagina, pensem. Meu irmão que estava dirigindo aqui, se tivesse uma corrente elétrica aqui embaixo, que você levando choque. Desliga! E você levando choque. Desliga! E você levando choque. Eu, no seu lugar, nesta situação, eu jogaria o violão aqui embaixo. Agora fiquei imaginando os irmãos aqui. Aquela irmã toda sorridente passou, cumprimentou, subiu, os outros cantaram. Eu fiquei imaginando que para provar o nosso amor para o Senhor, se esses nossos irmãos que cantaram aqui tivessem que passar numa sala ali e levar 10 chicotadas cada um. Estão entendendo? Primeira, pé nas costas e nas pernas. E quando estivesse sangrando, e ela fazia, ai, está boa para louvar a Deus. Pode subir. Aí você, Eu quero que pense, gente, a nossa realidade é muito light. Você já parou para pensar? Está chovendo, hoje eu não vou não. Tem jogo do Brasil. Os jogadores não sabem nem qual é o seu CPF, o teu nome, o teu endereço, eles não sabem nada de você. Jesus morreu na cruz por você. Você pode falar amém, aleluia, só isso. Eu fiquei pensando se houvesse um momento de preparação para adorar a Deus, para que aqui em cima a gente não ficasse com o peito estufado. Que a gente cantasse assim, Deus, eu te louvo. Eu fiquei, coisa da minha cabeça. É lógico que Deus não vai permitir isso. Não faça isso, pastor Aldomir. Porque Paulo e Silas começam a adorar a Deus a ponto das paredes estremecerem. Você sabe lá o que é haver um terremoto por causa do nosso louvor? Você já parou para pensar de coisas tremendas, inexplicáveis acontecerem, porque a gente está cantando para Deus? Estão aí? Eles estão cantando, estão lá. Eu quero cantar no final, eu até pedi, aquela da essência da adoração. Eu quero trazer você aqui para dentro da cadeia, junto com Paulo e Silas. Lanhados, cansados, eles começam a adorar a Deus. Paulo e Silas oraram e cantaram louvores, não porque não tinham nada a fazer. Eles oraram e cantaram louvores porque assim, naquele momento, daquele jeito, naquela escuridão, naquele lugar horrível, Deus estava ali com eles. Fala para quem está ao seu lado, Deus sempre está conosco, não apenas aqui dentro. Aliás, aqui é fácil louvar e cantar, não é não? Não é não? Se a gente quiser cantar, canta, se não quiser a gente fica... Se a gente estiver cansado, a gente cansa muito rápido, né? A gente vai, senta, fica sentado, aí a gente dá uma de espiritual. Sentado, né? A gente senta um pouquinho, a gente está cansado. Domingo a gente não fez nada, mas a gente está cansado. Aí a gente fica assim, ó. Aí a gente se manca um pouquinho e fala assim, está na hora de levantar um pouco. Aí o senhor, aí a gente canta.
Tá rindo, Norminha? Tava com saudade de vocês. Paulo e Silas oraram e cantaram louvores. E esse é o âmago. E é desta forma que nós precisamos cantar e louvar ao Senhor. Paulo e Silas oraram e cantaram louvores porque isto fazia parte da espiritualidade deles. Não era uma liturgia da prisão. Não era uma programação dominical. Fazia parte da espiritualidade daqueles dois homens. Louvar a Deus em toda e qualquer circunstância, inclusive dentro da prisão. Que a gente possa sair daqui hoje pedindo a Deus para que a oração e o louvor faça parte da nossa espiritualidade. Fala para quem está ao seu lado assim, que Deus, nesta noite, te abençoe de tal maneira que a oração e os louvores façam parte da tua espiritualidade. Orar e cantar louvores a Deus não pode ser uma programação, uma liturgia, tem que ser um estilo de vida.
aleluia, aleluia. Não acontece nada. As pernas do adorador ficam bambas. Não é não? Fala para quem está ao seu lado, quando oramos e cantamos louvores por fazer parte da nossa espiritualidade, o de repente do Senhor sempre acontece. Agora presta atenção, o de repente do Senhor não acontece com hora marcada. E nem tão pouco porque nós determinamos que vai acontecer. Porque nós temos essas coisas, os evangelhos. E eu estou falando que me é peculiar, não estou falando mal de ninguém, não. Estou falando que eu sou assim. Vamos fazer uma vigília para Deus. Meu Deus. Isso tem que ser estilo da minha vida. Isso não pode ser uma programação. Então nós precisamos nos desintoxicar. Porque eles não falaram assim, Silas, é o seguinte, o negócio está ruim para o nosso lado, vamos ver se a gente faz alguma coisa aqui para Deus nos abençoar. Não é essa a fala? Não, vai lá na minha igreja. O crente não chega para a pessoa no metrô, na rua, na feira, no ônibus e não fala assim, eu te liberto em nome de Jesus. Ele fala assim, vai na minha igreja. A igreja não vai resolver o problema de ninguém, não. É o poder de Jesus. É o poder do Senhor nas pessoas. Então eu vejo que o de repente do Senhor, quando acontece, ele não acontece assim, vai acontecer tal. Tem gente que programa para o de repente de Deus acontecer. Vamos lá, e tem gente que ao invés de louvar a Deus, ficam preocupados. Será que já aconteceu? Já houve alguma coisa aí? Está acontecendo aí atrás, tá? E não está louvando a Deus. Paulo e Silas não oraram e cantaram louvores para que o que aconteceu, acontecesse. Mas aconteceu. O de repente do Senhor, quando acontece, sacode alicerces, abre portas super trancadas, soltam cadeias. O de repente do Senhor acontece muitas vezes por causa da vontade do Senhor. E é aqui que eu quero entrar nesta noite. Acontece por causa da vontade do Senhor. Acontece muitas vezes, não é por causa da nossa vontade. O que Paulo e Silas pediram dentro da cadeia? O que eles pediram para Deus? Nada. Não pediram nada. Eu ia pedir, Senhor, amanhã, quando amanhecer, Senhor, amanhã, quando amanhecer é ótimo, mas vamos lá. Amanhã, meu Deus amado, que quando o sol entrar, que o carcereiro, Senhor, olhe para mim e... Tu é cabeça e não é cauda, que tu é Israel. Eu não quero ser Israel, não. Eu quero ser do Senhor. Quando oramos e cantamos louvores, porque isto faz parte da nossa espiritualidade, consequentemente, presta atenção nisso, quando faz parte da nossa espiritualidade, consequentemente, pessoas são atingidas. Pessoas são abençoadas. Eu acho que a igreja está vazia aqui hoje. Você não acha, não? Você acha? Tá bom? Você acha que tá bom? Cadeiras vazias.
Tá bom? Eu acho que não está bom. Se nós cantarmos e louvarmos a Deus por causa da nossa espiritualidade, pessoas que passarem por aqui vão ser atingidas, vão ser abençoadas por causa da nossa espiritualidade. Nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, nossos colegas de faculdade. Você está aí? Quando oramos e cantamos louvores, porque isso faz parte da nossa espiritualidade, Deus vai abençoar pessoas. Agora é o X do negócio. Preste atenção. Acompanhe. O que os pescadores de homens de hoje fariam nesta situação de Paulo e Silas? Vamos ser honestos. Estamos cantando. Estamos louvando. Oh, aleluia, falando em línguas. Estamos fazendo som de instrumentos com a boca. Eu acho isso lindo. E faz chocalho, bateria, guitarra, teclado. A gente está ali no céu. E de repente, de Deus acontece. Vamos ser honestos. Eu, em primeiro lugar, sairia correndo. Eu sairia correndo. Você não? Você ia ficar para ver qual a outra parede que ia cair em cima de você? Quem ia me acompanhar? Os alicerces tremeram, sacudiu tudo, as portas abriram. E eu falei, Silas, tu vai ou fica? Porque eu vou. E sai correndo. Quem ia ficar lá para ver o resto da história? Ninguém. Nem o homem mais forte aqui neste lugar ia falar, teria coragem de dizer, cambada de covarde. De repente seria o primeiro na minha frente. Eu sairia correndo. Eu sairia correndo. Sabe por que eu sairia correndo? Eu sairia correndo pelo seguinte, já apanhei demais hoje. Eu estou sangrando. Eu sairia correndo porque Deus não me quer aqui dentro. Não é? A gente usa a lógica, a gente não consegue se colocar no que Deus quer com aquilo tudo que está acontecendo. Eu ia falar assim, aqui não é meu lugar. Eu vou pregar para a parede, eu sou um bom pregador. Fui levantado por Deus para isso. Este é um sinal de Deus, aleluia! Oh, Deus de poder! E saía correndo. Os pescadores de homens de hoje apanharam, por terem apanhado muito, por estarem presos, por não saberem qual o dia de amanhã, o que vai acontecer. Sebo nas canelas. E depois a gente ia encontrar com os irmãos, esse Deus é um Deus tremendo mesmo, aleluia. Oh, você não sabe, nós começamos a cantar, e ó, de repente, caiu a paredinha da direita, caiu a paredinha da esquerda, caiu a de trás, caiu a porta, o chão tremeu e a gente, ó, saiu correndo. Eita Deus de poder! Pode falar glória a Deus, aleluia! Mas Deus não queria que eles fugissem dali. Como Deus não derruba cadeias e paredes para tirar a gente daquela situação, mas para tirar outras pessoas que estão presas, apesar de não estarem acorrentadas. Entende isso? Os pescadores de homens de hoje têm a oportunidade tremenda de sair dali para testemunhar. Mas os pescadores de homens de ontem fazem o seguinte. Cara, não tira a tua vida, não. Olha o versículo 31 aí do texto. Responderam-lhe. O cara estava desesperado. O cara tremeu nas bases, o carcereiro. Ele tinha que dar conta dos camaradas dali dentro. E ele, Paulo, ao invés de sair correndo, Paulo falou assim, cara, tem crise. Estou aqui contigo. Não precisa se matar, não. Eu, no lugar de Paulo, falei assim, eu estou aqui porque Deus quer te dar vida.
Versículo 31, o que está escrito? Fala em voz alta, gente, já. Trinta e dois. Trinta e três. Trinta e quatro. Acompanhe meu raciocínio. Meia-noite. Vamos louvar o Senhor, está na hora. As paredes tremem. A porta se abre para eles saírem correndo. O carcereiro treme nas bases. E os dois camaradas, peraí, não vai não, eu estou aqui, nós estamos aqui. Que horas eram isso? Meia-noite. Meia-noite. Qual foi o objetivo de Paulo e Silas? Porque me chamaram aqui para falar para ser pescador de homens. Qual foi o objetivo de Paulo e Silas? Vamos cuidar desse camarada. Paulo e Silas, a partir da meia-noite. E olha, este evangelismo levou, no mínimo, 6 horas. Depois eu vou mostrar para vocês porque eu digo que durou 6 horas. Eles sentam com o camarada e dizem, olha, se você crê no Senhor Jesus, este Jesus, e ele podia ficar intimidado, porque o cara fala assim, mas se você é de Jesus, por que tu está aqui preso? Eu estou preso para você poder conhecer Jesus. Você já reparou que você às vezes está em certas situações para que outras pessoas possam conhecer Jesus? Mas aí quer sair correndo. Deixa eu dar no pé. Aqui dentro eu não sou muito útil. Como estes dois homens foram úteis dentro daquela prisão. Este carcereiro parou, esse carcereiro ouviu a palavra de Deus, não apenas chavões, crê no Senhor Jesus, ele cura, salva e batiza. Não, a Bíblia diz que lhe pregaram a palavra de Deus, versículo 32, e não só para ele, a casa desse homem foi atingida. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado. Ele foi batizado. A família dele foi batizada. Você pode falar glórias ao nome de Jesus. E no versículo 34, então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa. E com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Gente, virou uma festa numa tremenda madrugada. Fizeram churrasco, comida baiana, feijoada, bolo, porque crente não bebe nem fuma, mas comete o grande pecado da gula. Não é não? Não é não? As irmãs dali da cantina que digam, mas elas são discretas, elas não vão falar quem são as pessoas. Houve uma festa, eles comeram, eles se alegraram, o carcereiro foi batizado. Olha, eu me reprovei tanto quando eu meditei sobre isso, porque se fosse eu e o carcereiro chegasse para mim, se eu conseguisse resistir, não fugir, quando o carcereiro falou, o que eu faço? Ele falou, aparece lá na igreja que a gente tem um curso para batizar as pessoas. Este curso é 5 lições, são 5 semanas. Paulo não fala nada disso. Paulo fala de Jesus, do amor de Jesus. Paulo fala para ele, a família dele vem junto, ele batiza o cara, batiza a família. Há uma festa, uma alegria. E depois disso, o carcereiro tem que levar ele para a prisão. Não é não? O carcereiro tem que dar conta de Paulinho e Silinhas para as autoridades. E aí, os Paulo e Silas entendem.
o que o Deus dos pescadores de homens de ontem fez. Porque o nosso problema de aproveitar oportunidades que não são do Senhor para nós, presta atenção nisso, isso é importante. Você vai cair na prova de álgebra lá do céu. Deus, quando opera alguma coisa que não é para nós nos darmos bem, é porque Deus tem algo em vista, Deus tem pessoas, e Deus quer nos usar. Então, quando eu aproveito a oportunidade que não é para mim, é para alguém, é para alguns, ou para um grupo, eu vou viver preso. Porque eu traí a confiança de quem eu estava adorando. E a minha adoração não foi uma adoração de verdade. Pegou isso? Isso é importante, isso vai cair na prova. Porque a gente vê que quando amanhã amanhece, olha só que coisa forte. Quando vira dia, veja o versículo 35. Quando amanheceu, está aí na tua Bíblia? Quando amanheceu, os pretores enviaram os oficiais de justiça com a seguinte ordem. Qual foi a ordem? Faz o quê? Enforca esses dois. Qual foi a ordem? Eu vou ler. Põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro, olha só que coisa maravilhosa, olha como é que é bonito, é gostoso obedecer a Deus, depois de chicotada, prisão e um monte de coisa, como é gostoso. O carcereiro comunicou a Paulo estas palavras: "Oh, meu querido discipulador." O carcereiro deve ter tratado Paulo assim: "Oh, meu querido mestre, meu querido discipulador." Nada disso. São iguais. Diante da cruz, o chão tem o mesmo nível. Nenhum pastor é mais importante do que você que está aí. O carcereiro chega para o Paulo e diz assim: "Os pretores ordenaram que fosseis postos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz." Vocês entenderam tudo ou não entenderam nada? Entenderam? Quem sabe que você hoje está num momento complicado da sua vida, porque Deus vai operar de maneira maravilhosa, mas não é para você ainda sair desta situação. É para você ser pescador de homens. É para você passar para esta pessoa que está naquele momento ali contigo. Eu fico imaginando, sabe o quê? Eu jamais gostaria de ter um ministério de pregar dentro de hospitais. Se você quer saber, eu vou contar isso aqui em off, você não pode falar isso para ninguém. Quando falo fulano morreu, para mim é terrível isso, por vários aspectos. Eu não sei nem o que falar, eu não sei se devo falar, não sei. Para mim é horrível. É uma parte do ministério que eu sofro. É sepultamento. Mas quem sabe que você está sendo chamado, usado, você está num lugar, você está ali, você não consegue sair, as coisas estão acontecendo. Vamos parar para pensar, será que Deus não quer usar a gente? Será que Deus não está querendo, não tem um carcereiro ali do nosso lado? E não adianta sair correndo, puxando ele pela mão. A gente precisa sentir e viver todo aquele ambiente criado por Deus. Meu Deus do céu. Eu acho que se Paulo e Silas saíssem correndo na hora do terremoto, o carcereiro não teria conhecido Jesus. A família do carcereiro não teria conhecido Jesus. E eles não teriam saído de maneira legal. Eles seriam fugitivos até que tivessem que prestar contas com as autoridades. E Deus age assim. Essa porta que está te
que te prendendo, esta corrente que está te amarrando, o Senhor vai te libertar disso. Mas preste atenção, fique firme, adore, louve a Deus, porque tem gente que parece que está livre, mas está mais presa do que você. O carcereiro era um livre preso, e Paulo era um preso livre. Então, amados, nós queremos ser pescadores de homens, segura a peteca, porque vai doer nas costas. Vamos nos privar de certas liberdades, mas Deus nunca fica devendo nada para ninguém. Deus há de recompensar. Fala para quem está ao seu lado, assim, olhando nos olhos, se apontando o dedo, assim, como eu estou fazendo para ela. Ó, Deus vai te recompensar. Olha aqui, ó. Qual a sua idade? Você tem que ser BV até 20 anos de idade. Entendeu? Compreendeu? Ó, quem não tem a oração e louvor como espiritualidade do seu ser, acha que isso é um tremendo prejuízo. Mas eu vou te dizer uma coisa para você. Qual que é o teu nome? Fala alto. Carol, você quer dominar a situação ou tu quer ser dominada? A dominar a situação que eu quero dizer é o seguinte, não é ser mandona não, nem feminista não. Você quer ser ouvida, atendida, suprida, você tem que ser difícil. Está entendendo? Quando o cabritinho começar... Ó. Fala para ele, 2 Timóteo 2:22. BV. Carol, depois me diz, só com 20. Carol, só com 20. Pode aplaudir, pode aplaudir. O que o mundo faz não garante a bênção de Deus. Fala isso para quem já. O que o mundo faz não garante a bênção de Deus. Quando eu namorava a minha namorada de hoje, eu tinha carro. Isso nós estamos falando em 1977. Ó, quase antes. Foi antes. Mas eu era preguiçoso. Eu morava em Cascadura e ela morava em Campo Grande, longe pra caramba. Aí eu falei para ela assim, ó, eu estou meio cansadinho hoje, vamos fazer o seguinte, eu vou até Marechal Hermes e você vem até Marechal Hermes. Que as outras faziam isso. Entende o que eu vou te falar? As outras iam a Marechal Hermes. Mas essa falou assim, é boa ideia, mas se você quiser me ver, você tem que vir em Campo Grande. Cara, eu falei, é muito metida. Tá pensando o quê? Carol, foi a única que eu casei. Você está entendendo? Não vá até Marechal Hermes não, Carol. Carol, fala assim, ó, se quiser me ver, tem que vir aqui. E com esse negócio de vamos beijar, não, só na lua de mel. Se a mulher soubesse, nós não vimos isso no encontro dos homens, se a mulher soubesse a importância que ela tem, caraca, mané, os homens estavam perdidos. O problema é que elas pensaram que estavam sendo espertas. Esperta é aquela que é BV, é aquela que não vai até Marechal. Entendeu?
Eu só permiti minhas filhas falarem em namoro depois de 18 anos. Minhas filhas só mexeram com internet com 18 anos. Minhas filhas nunca viram Xuxa, Angélica. Aí você fala assim, as filhas do bispo devem ser tão traumatizadas. Não. Uma é professora de matemática do município, do estado, de um colégio particular. A segunda é terapeuta ocupacional do município. E a terceira é advogada numa empresa multinacional. Duas já casaram. Estou esperando minha netinha chegar. A Vivi do vovô vai chegar. Carol, eu vou perguntar ao pastor. E a Carol, como é que ela está? Vocês entenderam a mensagem do mestre? O mestre Jesus. Você quer ser pescador de homem? Então tem um preço a pagar. E para ser pescador de homens, a gente precisa ser adorador na nossa essência. Por isso que eu falei para o irmão, eu quero cantar aquela música, a letra é demais. Pastor, eu gostaria de voltar aqui numa próxima oportunidade, mas eu quero ver fruto dos pescadores de homens daqui. Não precisa ser necessariamente num trabalho de evangelismo, lá na sua casa, na sua rua. Você pode pegar um papel, colocar na caixa de correio dos seus vizinhos com um texto, se apresentando, falando, olha, eu sou fulano de tal, e qualquer coisa que você precisar que a oração ao Senhor possa resolver, eu estou aqui à sua disposição. Será que nós já paramos para nos apresentar? Será que nós paramos para oferecer o que Paulo ofereceu naquele momento tão hostil? E nós não estamos num momento hostil, a gente está vivendo muito bem, a gente está cuidando dos nossos próprios interesses, mas Deus quer que a gente veja os interesses do reino de Deus. Você diga amém. Venham. Ó Senhor, faz de nós pescadores de homens, como fizeste com Pedro, com João, com André, com Felipe, com Tiago. Por incrível que pareça, eu consegui falar em 1 hora. Mas eu tive que cortar 3 páginas. Aleluia. Que vocês vamos lá. Vamos ficar em pé. Quando a música esmorece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Quando a música esmorece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me achego,
ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração, mas que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Fala pra ele. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, e a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, e a essência és tu, e a essência és tu, Jesus. De imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Oh, aleluia, Jesus. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, e a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, e a essência és tu, e a essência és tu, Jesus. A essência é tu, Jesus. Tu és a nossa razão da nossa existência, Deus. Oh, Deus, ensina-nos, ó Pai, ajuda-nos a orar e louvar a Ti, que isso venha se tornar, Senhor, parte da nossa espiritualidade, para que possamos, ó Deus, não ficar esperando de repente. O de repente vai acontecer naturalmente. Ó Deus, ajuda-nos, ó Deus. Escolhe-nos como os pescadores de homens, para que consigamos, ó Deus, trazer peixes para a tua casa. Obrigado por tudo, Jesus. Bem baixinho aqui. Quero agradecer ao Bispo Pedro, aos irmãos que estão com ele no seu ministério. Quero agradecer a igreja. Tá pedindo o microfone aqui já, irmão. Todo congresso é isso, bicho. Jesus. Tô até imaginando que